Bom, aqui é o Álvaro Justin e eu estou aqui para mostrar um pouquinho de um trabalho que eu estou fazendo com relação a dados abertos e que pode ajudar muito a jornalistas, principalmente os que trabalham com dados. Então, há um tempo atrás eu comecei a fazer um processo que eu chamo de libertação de dados, que é basicamente pegar dados que estão em formatos ruins e criar programas, scripts para libertá-los desses formatos ruins, para que fique mais fácil, mais acessível para um ser humano acessar esses dados. Então, um dos exemplos que ficou bem famoso aí foi dos salários, né, dos magistrados. Basicamente, o CNJ libera todo mês um conjunto de 90 e poucas planilhas que você não consegue copiar direito, colar e tal, filtrar. E daí eu fiz um programa para baixar todas as planilhas, fazer uma limpeza básica, jogar tudo numa planilha só, e como resultado você tem uma planilha com todos os 90 e poucos tribunais, ficando muito fácil, por exemplo, fazer um filtro, fazer uma ordenação. Outro dataset que foi interessante também que eu libertei foi dos sócios das empresas brasileiras, que a Receita Federal disponibilizou, das empresas privadas, né? Inclusive tem uma questão interessante aqui que o dataset original da Receita Federal está errado. Para as empresas que são sócias de outras empresas, o nome está vindo incorreto e no meu script eu corrijo esse nome. Então é um dado até, além de estar no formato mais palatável, é um dado mais correto, né, do que a fonte original. Esses scripts que eu tenho feito, eu tenho disponibilizado tanto o código no próprio GitHub, quanto os dados, né, por enquanto no Google Drive. Então se a gente for entrar aqui só para você ter uma noção, tem aqui os tribunais, no caso do CNJ, né? Então cada link desse aqui é uma planilha e eu juntei tudo. Se eu clicar aqui em acessar diretamente a planilha, a gente vai ter aqui, por exemplo, da última captura que eu fiz, essa planilha aqui, que é a planilha completa, que tem 20 e poucos mil registros. Então isso aqui ajuda bastante, né? Isso obviamente torna o dado mais acessível, mas nem sempre disponibilizar nesse formato de planilha é uma coisa interessante, porque às vezes essa planilha vai ser muito grande, como é o caso, por exemplo, dos sócios das empresas brasileiras. Se a gente for juntar todos os arquivos que a Receita Federal disponibiliza, dá uma planilha de mais de 17 milhões de registros. E não dá para abrir no Excel, não dá para abrir no Google Spreadsheets, no LibreOffice Calc, porque essas planilhas são muito grandes. Então, para que esse dado seja acessível, além de trocar o formato, né, a Receita Federal disponibiliza no formato horroroso, além de trocar o formato, é importante também que exista uma interface fácil para que qualquer pessoa consiga acessar, independente de saber SQL ou saber usar um programa específico. E assim surgiu então o Brasil.io, que é uma iniciativa que eu ainda não lancei publicamente. Na verdade, o site está online, não tem login nem nada por enquanto, mas eu não assumi publicamente que foi lançado, então inclusive queria te pedir para não disponibilizar esse link publicamente por enquanto. A meta aí é que até o final desse mês a gente já consiga fazer um lançamento público. A ideia desse site é ser um portal de dados abertos acessíveis. Então aqui já tem vários datasets que eu estou trabalhando. Nesse ano eu estou focando principalmente em política, dado que vai ter eleição, mas não vai ser só política. A ideia é inclusive que a plataforma possa ser utilizada, por exemplo, por educadores, enfim, por vários, com vários usos diferentes, né? Então, inicialmente, ela vai ser usada por jornalistas para fazer o trabalho investigativo, mas poderia ser usada por outras pessoas também. Um exemplo aqui, os sócios das empresas brasileiras. Se a gente clicar aqui em visualizar, a gente pode buscar aqui pelo sócio. Então, por exemplo, eu vou buscar aqui por Odebrecht, e daí ele vai encontrar tanto no nome do sócio quanto no nome da empresa o que der match com Odebrecht. Então ele achou aqui 1.165 registros. Essa busca aqui funciona em qualquer dataset. Se a gente voltar aqui para limpar a busca, você consegue ver aqui, ó, tem mais de 17 milhões de registros. Independente do tamanho desse dataset, você consegue navegar pela paginação aqui, fazer filtros. Então dá para filtrar, por exemplo, eu quero Odebrecht somente, sei lá, que aparece somente em São Paulo, porque por algum motivo a Odebrecht específica que eu estou procurando foi criada em São Paulo. Então vai estar aqui, esse filtro já são 419 registros encontrados. Para todos os datasets isso aqui funciona, né? Então, por exemplo, se a gente voltar aqui na página lá de datasets, a gente vai ver lá estado da vulnerabilidade da costa baiana, por exemplo.
eu consigo jogar aqui, ó, na busca Piatã, ele vai filtrar por Piatã, vai me devolver bem menos registros, 496, e daí eu posso fazer outros filtros aqui, né? Então, posso filtrar pela costa, ponto, categoria, né? Então, quero todos de Piatã em que esteja imprópria, por exemplo. Desses 496, retornaram 69 registros. Então, voltando aqui, ó, no própria, por exemplo, são 310 registros. Dessa forma, então, tem como, de maneira muito rápida, muito fácil, o jornalista fazer um trabalho investigativo aqui. E esse resultado aqui, desse recorte nesse dataset, independente do tamanho do dataset, o jornalista consegue também baixar um CSV só com esse recorte para fazer uma investigação um pouco mais apurada aí nos softwares, enfim, que jornalistas já estão acostumados a usar. Voltando aqui nos datasets, uma das coisas importantes que eu vi foi o seguinte. Vamos voltar aqui no da vulnerabilidade, que eu acho que fica mais fácil explicar. Nesse ID da campanha tem um link, e clicando nesse link a gente vai para o PDF que gerou esse registro aqui nesse dataset. No caso, que é um PDF que o INEMA disponibiliza, eu fiz um script para fazer a extração dentro desse PDF. Mas, em alguns casos, faz sentido fazer links para outros datasets. Então, por exemplo, aqui, se eu pegar o dataset de eleição brasileira, que tem as candidaturas e tudo, clicando lá, vamos procurar aqui por alguém, Jair Bolsonaro, por exemplo. Então apareceram várias candidaturas aqui do Bolsonaro, e aí 2014 tem lá nome na urna. Se eu clicar aqui no nome da urna, ele já vai me jogar para o dataset de votações, que é um outro dataset que está na plataforma, filtrando já pelo Bolsonaro, e aí eu consigo ver as votações do Bolsonaro. Então nesse caso aqui, ele recebeu, o lugar onde ele mais recebeu votos em 2014 foi uma quantidade de 8.625 votos na zona 9, lá do Rio, que é a Barra da Tijuca, no caso. Então, dessa forma, eu consigo linkar os datasets e isso facilita, obviamente, muito a navegação na plataforma. Além de disponibilizar esses datasets não só dessa maneira fácil, rápida de buscar, filtrar, a ideia é que a plataforma também disponibilize o dataset em formato completo, em que a usuária aqui do site poderia, por exemplo, clicar para baixar o dataset completo para rodar na sua própria máquina, caso queira usar o SQLite Browser ou algum outro software para importar esses dados. E é possível também utilizar uma API, que é uma interface programática em que você consegue interagir com a API, interagir, né, com o Brasil.io, fazendo filtros e tudo mais. Então, a ideia aqui é disponibilizar os dados já estruturados, já limpos, bonitinhos. Só para você ter uma ideia, esse arquivo esse dataset de eleições, ele tem aqui, ó, mais de 3 milhões de registros. E isso, na verdade, foi consolidado de diversos arquivos. Eu tenho aqui as eleições desde 96. Então, para cada eleição eu baixei um arquivo diferente. Para cada arquivo desse eu tive que fazer conversões diferentes. Tive que corrigir o CSV do TSE que estava incorreto. E, enfim, tem todo um trabalho aí. Dessa forma, a pessoa que está visitando aqui o site consegue acessar de uma vez só os dados já limpos, já muito bem estruturados. Então, essa já é uma ótima coisa aí para o ecossistema de dados abertos no Brasil. Por enquanto, não existem muitos datasets aqui. Já existem alguns bem importantes, mas, por exemplo, filiação a partido político, mas vão entrar outros aqui, como doação de campanha e tudo mais. Como que uma jornalista pode contribuir com esse projeto? Bom, primeira coisa, utilizando e me dando feedback sobre a interface, sobre facilidades que poderiam ter. Segunda coisa, sugerindo um dataset. Então, se você acha que um dataset é importante e não está aqui, sugerindo um dataset seria uma forma de colaborar com a plataforma. Outra forma de colaborar seria também encomendando datasets. Isso aí talvez servisse mais para redações. Então, uma redação tem interesse que um dataset esteja aqui, porque ela quer fazer um trabalho, mas ela não tem gente especializada ou não tem tempo disponível na equipe, mesmo que especializada, para fazer o trabalho de captura desses dados. Então, essa redação poderia encomendar do Brasil.io, né, esse dataset. Aí seria feito um orçamento específico para isso. Outra forma de contribuir também com a plataforma seria encomendando uma análise específica. Então, uma redação quer fazer uma análise bem mais complexa, que, por exemplo, pegaria vários datasets aqui da plataforma
e aí eu poderia também fazer um orçamento específico para essa análise, e essa análise poderia, obviamente, já vir junto com visualizações em cima desses resultados. Então, a ideia é que essa plataforma seja uma ferramenta útil para jornalistas, mais no futuro para talvez educadores, cientistas sociais e outras pessoas interessadas em ver os dados públicos do Brasil de uma forma simples, de uma forma rápida, e é importante também ter uma parceria, enfim, do lado aí das jornalistas e das redações para que a plataforma continue crescendo. Uma das formas de viabilizar economicamente, financeiramente, né, a plataforma seria a criação de alguns planos pagos que teriam algumas regalias, digamos assim. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fiz aqui foi importar o dataset de gastos diretos do governo federal. E nesses gastos diretos tem o CPF e CNPJ de quem recebeu, certo? Então uma das coisas que eu fiz foi criar uma página especial que reúne informações relativas a um CPF ou um CNPJ. Vou dar um exemplo que fica mais fácil. Deixa eu procurar aqui, nesse dataset de CPF e CNPJs brasileiros, eu vou procurar de novo o Jair Bolsonaro. Então, encontrei ele aqui, Jair Messias Bolsonaro, ele aparece nesses datasets de candidatos e tal, e aqui no CPF dele, que está sendo ofuscado, mas eu tenho o CPF dele no banco de dados, se eu clicar eu vou para uma página especial. Essa página ela faz um recorte em vários datasets em que esse CPF aparece. Então ele aparece aqui nas filiações de partido político, foram identificadas 5 filiações, candidaturas, e aqui obviamente clicando na candidatura eu consigo ir para as votações, sociedades, as empresas das quais ele faz parte, se ele recebeu alguma coisa da Câmara, do governo federal e tudo mais. Então a ideia é que essa página especial, que é uma página que tem um recorte de vários datasets e que agiliza muito o trabalho de jornalistas, né, o trabalho investigativo, essa página seja acessível apenas por quem vai pagar um plano específico do site. Então a ideia é que, obviamente, como essa página é razoavelmente complexa comparado com as outras páginas, a pessoa que, enfim, precisa dessas informações pague uma assinatura para, inclusive, contribuir para que o site possa ficar online, dado que existe um gasto muito grande de infraestrutura e uma complexidade também no desenvolvimento da plataforma. Essa página especial não abrange só a pessoa física. Então, clicando aqui, por exemplo, nessa empresa, eu consigo acessar a página especial dessa empresa, em que eu consigo ver os sócios e tudo mais. Nesse caso aqui não tem muita informação interessante, mas eu vou procurar de novo aqui uma empresa, que é a Odebrecht, consórcio com a Andrade Gutierrez, que tem um pouco mais de informações interessantes. Então vou abrir esse consórcio aqui, ó, Camargo Correia, Odebrecht, e aí essa daqui então é a página desse consórcio. Tem 3 sócias, que são pessoas jurídicas, não recebeu nada do governo, nada da Câmara. A ideia é ter informações aqui também sobre doação de campanha, para quem que essa empresa doou, se for um candidato, né, se for uma pessoa física, de quem que essa pessoa recebeu doação. E aqui, então, eu não tenho muitas informações, mas se eu clicar direto no CNPJ, digamos, da Odebrecht Mãe, eu consigo já ver um dossiê aqui um pouco... Opa, não cliquei. Um dossiê aqui um pouco mais completo. Então, ela tem 6 sócios, pessoa física. Essa empresa é sócia de 139 outras empresas. Em cada uma delas aqui eu consigo abrir o CNPJ também para ver especificamente quais são as empresas sócias, né, por exemplo, desse consórcio aqui. Então, no caso, esse consórcio tem 9 sócios, eu consigo ver todos os sócios aqui. Essa página que funciona para todas as empresas, qualquer CNPJ que eu tenha no sistema, eu consigo acessar essa página. Descendo aqui, eu consigo ver os gastos diretos do governo federal. E daí eu tenho, então, 553 notas que foram emitidas para esse CNPJ. Consigo, inclusive, ordenar por valor aqui. Por exemplo, o Comando da Marinha recebeu aí, pagou 177 milhões só nessa nota aqui de 2012. E, enfim, dá para ter vários insights interessantes com relação a esses dados. E cada recorte desses aqui, o usuário também consegue baixar em CSV. Então, se quiser fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre essas notas aqui, é possível. E, obviamente, tem link para bastante coisa. Então, clicando aqui, dá para acessar o link lá direto no portal Transparência, que tem a ordem bancária, enfim, tem mais detalhes ali.
No futuro, boa parte desses dados também vai estar na plataforma. É só questão de tempo para incluindo mais datasets. Bom, aqui tem uma coisa interessante, que esses gastos diretos do governo federal, o dataset inteiro tem mais de 92 milhões de registros. E a plataforma encontrou 553 notas. Então, foi feita uma busca, né, muito rápida e tudo está muito otimizado para que essas buscas e consultas sejam feitas muito rapidamente. A ideia é justamente agilizar muito o trabalho investigativo. Então, essa página especial, tanto de empresa quanto de pessoa física, seria uma página que estaria no plano pago. Ela ainda está aberta, porque a plataforma ainda não foi lançada, a gente ainda está fazendo alguns testes, mas ela vai ser fechada só para quem tiver o plano. Inicialmente, provavelmente eu vou liberar alguns cadastros gratuitos por um tempo, e aí depois tudo vai começar a ser pago. Porque afinal tem que manter a infraestrutura do site e, enfim, os gastos são razoavelmente grandes, porque são muitos dados. Uma outra página especial que só os assinantes vão ter acesso é uma página que a gente ainda está construindo, ainda vai demorar um tempinho para ficar totalmente pronta, mas é a página que traça rotas. Então, aqui tem um exemplo, eu coloquei aqui uma pessoa jurídica, que no caso é a própria Odebrecht, e uma outra pessoa jurídica, que no caso é a Rossi Residencial, que por acaso é a empresa mais sócia do Brasil. Ela tem, se eu não me engano, ela é sócia de 1.209 empresas. Então aqui a plataforma deu esse caminho aqui. O que seria esse caminho? Esse aqui é um caminho entre as sociedades. Então, saindo da Odebrecht, para chegar na Rossi, a gente passa por todas essas empresas, inclusive por uma pessoa aqui, Antônio Roberto Beldi, e essa pessoa é o elo de ligação, né? O elo de ligação é meio que pleonasmo, né? Mas enfim, é o elo entre essas empresas. Então, se por exemplo eu abrir manualmente aqui Odebrecht e procurar esse consórcio das montadoras aqui, a gente consegue ver montadoras. Ó, a Odebrecht é sócia desse consórcio, certo? Então, clicando nesse consórcio, tem uma outra ligação aqui para Inepar SA. Então, se eu procurar aqui por Inepar, olha só, a Inepar é sócia também desse consórcio, ou seja, ela é sócia junto com a Odebrecht e com outras pessoas aqui desse consórcio. Se eu clicar na Inepar, eu consigo ver aqui, ó, que a Inepar tem alguma ligação com a Norte Brasil Telecom. Vamos ver que ligação que é essa. Norte Brasil Telecom. A Inepar é dona, ó, ela é sócia da Norte Brasil Telecom. Clicando aqui, eu consigo ver que tem algumas pessoas aqui que são sócios dessa Norte Brasil Telecom, algumas pessoas físicas e a própria Inepar lá. Uma dessas pessoas é o Antônio Roberto Beldi, que aparece aqui. E daí, esse cara, ele é sócio da Atelier Aquarela. Então, se a gente abrir aqui essa Atelier Aquarela, tá lá, pessoa física, é a única pessoa física aqui, né? E a gente tem a Rossi Residencial também como uma sócia. Então, ela, junto com o Antônio, ela é sócia desse consórcio. Então, dessa forma, a gente consegue traçar uma ligação entre a Odebrecht e a Rossi, por exemplo. E aqui a gente poderia traçar entre qualquer outra empresa, né? Então, poderia colocar aqui esse outro CNPJ, que é a TIM. Então, através da Norte Brasil Telecom também e do Mário César Pereira de Araújo, a gente consegue chegar da Odebrecht na TIM. Dessa forma, a gente consegue ver possíveis aí, enfim, parcerias e outras coisas, enfim, que podem acontecer aí entre empresas, né, as ligações de sociedade. A ideia é que isso daqui vire um grafo, né, uma visualização em grafo, e que além de mostrar esse caminho que o banco de dados encontra, né, automaticamente num grafo, a gente vai mostrar, na verdade, todos os caminhos possíveis. Esse aqui é o caminho mais curto. Então, se eu quiser sair da Odebrecht e chegar na TIM, quem que é a pessoa que liga, né? O caminho mais curto é passando por essas empresas aqui, pelo Mário e chegando lá. Mas pode ser que existam outros caminhos e dependendo dos esquemas, enfim, principalmente aí quando a gente fala de lavagem de dinheiro, a gente sabe que existe uma indireção muito grande, né? A empresa que é sócia da empresa, que é sócia de uma outra empresa, que é sócia de uma outra, e por aí vai. Então, com essa ferramenta seria muito fácil fazer, seguir as sociedades até chegar onde você quer. E, obviamente, aqui a gente só está colocando relação de sociedade por enquanto, mas a ideia é colocar outros tipos de relação, por exemplo, doação de campanha, né? Existe uma relação também entre uma pessoa física e outra pessoa física, ou na época que podia se doar,
né, de 2 pessoas físicas e por aí vai. Então, a ideia é ir melhorando a plataforma, a ideia de mostrar esse vídeo para você saber que a plataforma existe, para que você já comece a utilizá-la, para que você sugira um dataset, se possível, e, enfim, me dê feedbacks e caso tenha ideias de novos datasets e tenha inclusive interesse como eu falei, de contratar a plataforma para encomendar um dataset ou encomendar uma análise, sinta-se à vontade para isso. E como eu falei, a ideia é que existem alguns planos pagos, né? Então eu pretendo fazer 2 tipos de plano pago. O primeiro seria para jornalistas e o segundo seria para redações. E nesse de redações seria um plano que englobaria aí um número X de jornalistas dentro daquela redação, inclusive para que aquela redação possa, em algum momento no futuro, isso ainda não está pronto, mas a ideia é que em algum momento no futuro a redação possa compartilhar datasets privados aqui na plataforma, cruzar esses datasets com os datasets públicos e aí todos os jornalistas daquela redação teriam acesso aí a esse dataset. Então seria também uma ferramenta em que as redações poderiam utilizar para compartilhar dados de maneira muito fácil, muito eficiente e muito rápida entre os jornalistas. Isso com certeza facilitaria muitas pautas e geraria, obviamente, muito mais ideias, dado que eu estou fazendo um esforço bem grande para que esses datasets fiquem totalmente linkados, né? Então, enfim, depois, se você puder me mandar uma mensagem com feedback sobre o que você achou, eu agradeço. Novamente, a plataforma ainda não está disponível, não foi assumido publicamente que ela está online, então eu gostaria de pedir para que você não divulgue publicamente isso daí, mas obviamente pode falar para um ou outro colega, né, mantendo aí esse sigilo, digamos assim, porque, enfim, até o final do mês ainda várias coisas vão mudar aqui, e aí sim eu vou fazer a divulgação oficial. Tudo bem? Bom, obrigado então pelo seu tempo e até a próxima.